Boa noite, alunos e tutores do IFRO do curso de Finanças. Vamos dar continuidade hoje à aula de Contabilidade Geral. Junto com a gente aqui hoje, eu sou o professor Adriano Dantas, junto conosco está o professor Ismaelson. Professor Ismaelson. Boa noite, alunos. Boa noite, tutores. Hoje é a nossa segunda teleaula de Contabilidade Geral. Estava com saudades de vocês. Obrigado pelos alunos que deixaram mensagens para a gente no AVA durante essa semana. E vamos iniciar mandando um abraço para todos os polos aí, né, professor? Vamos começar, então, que são muitos. Alta Floresta, Candeias do Jamari, Costa Marques, Cujubim, Espigão do Oeste, Machadinho do Oeste, Mirante da Serra, Nova Brasilândia, Nova Mamoré, Ouro Preto, Presidente Médici, Porto Velho Centro e Zona Norte, São Miguel, Cacoal, Vilhena, a Pérola do Mamoré, Ariquemes, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Ji-Paraná, Jaru, São Francisco, os nossos alunos do Acre também e Buriti. Se eu tiver esquecido algum polo, por favor, é só deixar aqui o recado que eu mando um abraço. Professor Adriano, então vamos começar? Ok. Na primeira aula nossa, nós conceituamos contabilidade, colocamos os usuários, colocamos as finalidades, para quem que usa, teve um fórum sobre a informação contábil. Na aula de hoje, a gente vai começar a compor o patrimônio. Vou mostrar o comportamento do patrimônio e o que isso faz diferença para a gente no dia a dia, ok? Vamos lá para a aula de hoje. Então, é a representação gráfica do patrimônio e os fatos contábeis, das operações contábeis. Patrimônio, agenda da aula, patrimônio, composição do patrimônio, que a gente já falou na aula passada, bens, direitos e obrigações, e também a representação gráfica deste patrimônio, correto? De que forma que a gente vai verificar essa representação gráfica do patrimônio? Através de um mecanismo chamado balanços sucessivos. E, em cima disso, a gente vai pegar as principais operações ocorridas nas empresas e vamos elencar como a constituição da empresa, qual o reflexo que ela tem nesse patrimônio, uma compra, uma venda, recebimento, pagamento, ou seja, as principais operações que a empresa tem. Então, definição de contabilidade é importante para a gente retomar a nossa ideia de contabilidade, o que a gente vai precisar para o técnico de finanças. Lembrando que a gente está falando sempre de uma visão funcional, ou seja, de uma visão de prática, de acontecer, de fazer, que é o técnico de finanças deve fazer na prática. Então, contabilidade é um conjunto sistemático de procedimentos que identifica, registra, mensura, acumula e resume. Resume de que forma? Demonstra e até interpreta os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade, evidenciando-os na forma de informações a usuários, ok? Então, essa definição é do Bolinelli e do Pimentel, do professor René. O processo contábil. O processo contábil. Quando a gente imagina o processo contábil, nós partimos de uma premissa de que existem operações nas empresas e que essas operações são registradas. De que forma elas são registradas? Elas são registradas em demonstrativos, que passa para as pessoas a imagem fiel da empresa. A gente tem que partir desse princípio. Então, ou seja, o que nós vamos demonstrar na aula de hoje? Balanços que mostram o fiel retrato da empresa, a fiel representação econômica da empresa naquele determinado momento. Então, através da técnica que a gente vai utilizar hoje, você, técnico de finanças, vai chegar na sua casa e vai conseguir olhar para os seus bens e falar assim, poxa, eu tenho um balanço patrimonial, eu tenho meus bens, meus direitos e tenho o que me sobra. Então, é essa a ideia que a gente vai passar hoje. Professor Ismaelson, dos polos, algumas questões? Professor Adriano, na aula passada a gente lançou aquele desafio lá sobre o Zap Zap, né, professor? Então, eu vou reforçar aqui o nosso desafio, professor, que é você aí, aluno, faça o seu vídeo de 30 segundos com o seu nome e o seu polo e nos encaminhe. Durante o intervalo da teleaula, nós iremos verificar se esse vídeo tem a ver com a teleaula e ele será lançado aqui ao vivo para todos vocês. Eu vou informar novamente o número do telefone, já informei aqui no chat para os tutores presenciais, mas eu vou informar para vocês também ao vivo.
Então, o número é 8423 7787. 8423 7787. Para os nossos alunos do Acre, eles deverão utilizar o código DDD 69. Para os nossos alunos aqui do estado de Rondônia, não é necessário, é só enviar o vídeo. E também, professor, nós perguntamos para eles se a contabilidade em si é uma ciência social ou uma ciência exata. Então, nós deixamos para hoje para responder essa questão, esse desafio que foi lançado. Então, para vocês, alunos que responderam que é uma ciência social, vocês estão corretos. Por que é uma ciência social? Embora a gente mexa com números, trabalhe com números, fale de números na contabilidade, ela é uma ciência social porque ela acaba aqui influenciando internamente e externamente. Internamente na empresa e externamente na sociedade. Mas isso aí o professor Adriano pode comentar um pouco mais, não é mesmo, professor? Exatamente. Quando a gente pensa em contabilidade, quando a gente se imagina a contabilidade como uma ciência exata, a gente tem que buscar algo da academia que é assim, a gente considera a contabilidade uma ciência muito, ela é muito ambiciosa, porque ela tem a necessidade de ser exato no valor do seu patrimônio, mas dar valor ao patrimônio das pessoas é algo muito difícil. Então, assim, exata não dá para ser. Existe ali na contabilidade uma proximidade o mais próximo possível do valor econômico dos bens. Então, não é uma ciência exata. E um outro fator é que tudo que tem interferência direta do ser humano, do homem, não é ciência exata. Então, nós somos uma ciência social aplicada na vida das pessoas. Essa aplicação na vida das pessoas é que o técnico de finanças, no final dessas 6 aulas, vai ter que estar bem definido, vai ter que conseguir enxergar na empresa essa aplicação, ok? Voltando para os slides, se a gente está falando de processo contábil, ele consiste na busca pela representação da realidade econômica, ou seja, como de fato como está a empresa. Segundo Lopes e Martins, ele é executado em 3 etapas: reconhecimento, mensuração e evidenciação. Que momento, como que eu vou classificar essa ação de natureza econômica? Como que eu vou definir a base para mensuração? Olha, como que é exato, eu tenho que definir de que forma eu vou mensurar. Evidenciação, eu vou ter que demonstrar isso de alguma forma. Entendeu? Para quem? Para os usuários externos à organização, do processo de reconhecimento e mensuração. Quando a gente pensa em reconhecer e mensurar, imagine dar valor às coisas. Imagine dar valor ao bezerro que nasce aí na fazenda. Você está trabalhando numa fazenda e nasce um bezerro. E aí? Ele é um bem seu? Qual o valor dele? É o valor de mercado? Por que o valor de mercado? O valor de mercado é o valor que você vai vender. Você tem que ter o valor do seu estoque. Quanto que você gastou para produzir esse bezerro? Esse é um valor. Então, isso é mensurar. Então, dizer que isso é exato, não. Isso chega próximo à exatidão, mais próximo econômico. Mensurar. E de que forma que eu vou mostrar? De qualquer forma, aleatório? Vou jogar de qualquer jeito? Tem tantos bens, Não é bem assim. A gente já viu na aula anterior que a gente divide de um lado os bens e o direito, chamado de ativo, de outro lado as obrigações, chamadas de passivo. Isso é começar a organizar e demonstrar da melhor forma possível para que você entenda o que realmente acontece na empresa. Vamos para os próximos slides, que é o quê? Que nós já vimos na aula anterior alguma coisa, representação gráfica do patrimônio. De um lado, ativo, de outro lado, passivo e patrimônio líquido, que a gente vai começar a falar como PL. Ativo, trata-se da parte positiva do patrimônio. Representa o resultado de ações adotadas pela entidade, utilizados para obtenção de resultados futuros. Estoque é um ativo? Compra de mercadoria é um ativo? É um ativo. Você tem expectativa de retorno futuro sobre esse estoque? Tem. A empresa que compra um veículo, ela tem expectativa de resultado futuro? Tem. Ou ela compra só para gastar o dinheiro? Não, ela compra um veículo porque ela vai usar o veículo na atividade da empresa e ela vai ter retorno. O cara da fazenda, o fazendeiro, compra um caminhão para transportar o gado porque ele vai ter retorno. Se tem retorno, expectativa de rentabilidade futura, ou seja, vai ser utilizado para gerar renda, esse é um ativo. Voltando para o quadro,
encontra-se relacionados ao lado esquerdo do balanço patrimonial, ou seja, são os bens e os direitos. Passivo trata-se da parte negativa do patrimônio, representa as dívidas com terceiros, é oriundo de eventos ocorridos. Espera-se que exista saída de recursos destinados ao pagamento de tais obrigações. O que é evento ocorridos? É que já ocorreu. Então só tem uma dívida a partir do momento que eu contraio ela. Vamos lá. Compro um veículo, recebo o veículo, não pago, é uma dívida. Evento passado que gera uma obrigação presente. Isso é ativo. Ok? Ativo, esse é passivo, perdão. Passivos são as obrigações que a empresa tem com terceiros. Ah, eu comprei o sócio entrou com um valor na empresa. Não, não é passivo. É patrimônio líquido, é seu, é da empresa. Vamos lá para ver o passivo? Passivo, então, é essa obrigação, essa parte negativa, dívida com terceiros. E o patrimônio líquido representa as obrigações da empresa, entidade, com os sócios. Beleza? Aqui com terceiros, no patrimônio líquido com os sócios. Essa é a grande diferença. Existe uma equação fundamental do patrimônio que é assim, ó, ativo, bens e direito, menos obrigações, que é passivo, é igual ao patrimônio líquido, ou seja, o que sobra para os sócios. Então, ativo, bens, direitos, capazes de gerar benefício econômico futuro. Parou de gerar benefício econômico futuro, deixa de ser ativo. Passivo, obrigações presentes com terceiros, não é com sócios, com terceiros, que irão gerar a saída de ativos. Patrimônio líquido, valor residual dos ativos depois de deduzido os passivos. Então, se eu tenho um bem, por que a gente fala do bem gerar, possibilidade de gerar benefício econômico futuro? Se eu tenho um carro, um bem da empresa, compro o carro, o Fusca do professor Ismaelson. O Fusca do professor Ismaelson é o bem do professor Ismaelson. Se ele pegar fogo, não estou jogando praga para o professor Ismaelson. Longe de mim fazer isso. E nem vou colocar, se pegar fogo, deixa aqui registrado que não fui eu que coloquei fogo no carro do professor Ismaelson. Senão eu fico sem o meu parceiro da aula. Se ele pega fogo, ainda é bem? Se ele tem o valor do bem, se ele pega fogo, continua sendo bem? Pode gerar benefício econômico futuro, professor Ismaelson? E se pode gerar, de quanto? O valor dele, existe um valor X, se queimou, provavelmente ele vai conseguir vender mal como sucata, porque já está queimado, deixa de ser bem. E passivo, eu tenho que ter a obrigação de pagar, ok? Estou devendo imposto. Estou lá devendo imposto, nosso governo gosta muito de fazer. O cara está devendo um monte de imposto lá, existe uma anistia, parte do imposto, o cara deixa de ter a obrigação de pagar. Deixou de ser um passivo. Então, a obrigação é algo que alguém vai cobrar, que terceiros vai cobrar de ti. Ok? Vamos para o próximo slide? Então, balanço patrimonial, a obra-prima da contabilidade. Tem uma ativa de um lado, passivo e patrimônio líquido do outro. Vamos ver se essa minha empresa tivesse de bens, 2.000. Se ela tivesse direitos, 3.000. E se ela tivesse uma obrigação a pagar, uma conta a pagar de 900, qual seria o valor do patrimônio líquido? Qual seria o valor do patrimônio líquido dessa empresa? O que a gente falou logo agora há pouco? Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos deduzidos dos passivos. Então, quando eu vou, eu nunca fiz contabilidade daquela empresa, vai lá e conta tudo que ela tem direito. Levanta todas as obrigações que ela tem. A diferença disso é o patrimônio líquido. Isso é feito, olha, comumente a maioria das empresas, já falando sobre o fórum, que fala que a contabilidade é utilizada para gerar informação, que os usuários hoje pensam assim. Gente, isso é uma expectativa do contador hoje. A maioria das empresas, se vocês quiserem fazer uma pesquisa, a maioria das empresas hoje, infelizmente, não usa a contabilidade do jeito que tem que usar. Se eu vou iniciar uma contabilidade da empresa, somei todos os bens, consegui levantar todos os bens, levantar todas as obrigações, o que sobra é do sócio, ok? Vamos cá no nosso exemplo.
Se eu tenho 2 milhões de bens, 3 milhões de direitos, eu tenho quanto de bens e direitos? 5 mil, perdão, milhão não, mil, né? É que eu estou pensando na conta corrente do professor Ismael. Eu tenho ativo de 5 milhões. E eu tenho obrigação, é bem o professor Ismael mesmo, de 900 mil, 900 reais. Qual o valor do meu patrimônio líquido? Valor residual, ó. 5 mil menos 900 vai dar 4.100, ok? Qual é o total do meu passivo e patrimônio líquido? 5 mil também. Sempre os dois lados vai dar igual. Se não der igual, não fechou o balanço. Existe alguma operação. Vocês já imaginaram que na empresa toda ação tem uma reação? Toda ação da empresa tem uma reação. Você não compra isoladamente. Se você compra, o que acontece? Chega a mercadoria. Chega a mercadoria. Eu comprei essa caneta, chegou a mercadoria. Eu tenho a mercadoria. Mas para comprar, qual é a possibilidade que eu tenho de compra? Ou eu compro à vista, ou eu compro a prazo. Se eu comprar à vista, a reação da minha empresa foi o quê? Diminuiu o meu caixa. Não é assim? Se eu comprar a prazo, qual a reação da minha empresa? Tenho obrigação de pagar um dia. Correto? Então essa é a relação da contabilidade. Toda ação tem uma reação de mesmo valor. Isso é natural, acontece com tudo na empresa. Professor Maestro, os polos. Professor, o polo de Ariquemes aqui pediu um abraço, disse que os alunos estão atentos lá e o sono passou longe. Isso é bom, né, professor? É importante. É sinal que eles estão lá atentos à nossa teleaula. E o aluno Jonathan, não tem o polo aqui, queria que identificasse o polo. O aluno Jonathan, Polo de Costa Marques. Forte abraço para o Polo de Costa Marques. Pergunta, professor, se uma empresa tem o seu patrimônio líquido próximo de zero ou zero, e aí, professor, como que é? Isso pode acontecer? Pode. O que aconteceu com essa empresa? Todos os bens que ela tem, todos os bens e direitos que são utilizados para gerar renda são de terceiros. Pode acontecer? Pode. É bom que aconteça isso? Aí depende da sua situação. Depende da situação da empresa. Não existe verdades absolutas. Ciência social aplicada. Então, assim, pode acontecer? Pode. Todos os meus bens e direitos estão comprometidos com terceiros. Ok? A única ressalva que eu faço é o seguinte. Eu vou na instituição financeira pedir um financiamento. E a minha empresa está assim. Eu tenho de bens e direitos 100 mil e de obrigações com terceiros 100 mil. Ok? Qual a pergunta que o gerente do banco pode fazer para você? Você confia na sua empresa, senhor Adriano? Você confia na sua empresa? Você tem algum capital guardado, senhor Adriano? Fala, não, eu tenho uma poupança. Mas se eu confio na sua empresa, confio. Se o senhor confia na sua empresa, por que seu dinheiro não está nela? Essa é a pergunta quando está próximo de zero. Se você confia na sua empresa, por que o dinheiro não está dentro dela? Por que não está lá aplicado? Só os terceiros colocam. Os fornecedores você deixa lá colocar dinheiro na sua empresa. O seu você não coloca. Tudo que gera de lucro você tira da empresa, porque é assim. Correto? Se você tem lucro e saca, não vai para o patrimônio líquido. Se você deixa na empresa, permanece no patrimônio líquido. Pode acontecer até negativo. Eu começo a fazer maus negócios, vendo mal, compro mal e acaba tendo patrimônio líquido negativo. Isso pode acontecer? Pode. Existe isso? Existe. Eu acho que na Bolsa de Valores de até 2012 que eu acompanhei, deve ter umas 4, 5 empresas com PL negativo. Então assim, pode acontecer, a gente vai ver várias situações dessas. Tem um capítulo do livro que trata especificamente de fatos contábeis e pode ser deixado para leitura. Professor Ismael. Professor Adriano, nossos alunos são muito carentes, viu, professor? Eu tenho que mandar um abraço, professor, não tem como aqui. Os alunos de Alta Floresta estão pedindo um abraço para vocês. Tomara que eu não seja conhecido como professor que só dá abraço, porque tinha um professor aqui de estatística que ele era professor beijoqueiro, que ele só mandava beijo. Então, tomara que eu não seja reconhecido pelos nossos alunos como professor que só manda abraço. Tá certo? E uma coisa que o professor falou é importante, essa questão do patrimônio líquido está zero ou próximo de zero. Vocês podem verificar que 24% das empresas, elas falem no primeiro ano de atividade. Ou seja, muitas vezes lá o gerente, o proprietário, o gestor dessa empresa, ele não se atenta para isso. Então o cara lá todo mês, quando ele vai verificar o seu patrimônio líquido, muitas vezes ele está negativo. Ele tem tanta obrigação para pagar que ele não se preocupa em investir o seu dinheiro em outros negócios, ou em bancos, ou em outras aplicações. Então o que acontece? A empresa não tem como sobreviver por muito tempo, acaba falindo. Não é mesmo, professor?
É isso. Então, assim, pode ter a situação? Pode. Tudo que você pensar pode acontecer na empresa. A gente vai trabalhar algumas situações para saber o cuidado para tomar para que não aconteça. Mas eu tenho uma certeza quase que absoluta. Se o cara contratar o técnico de finanças do IFRA, a empresa não vai chegar na situação. A gente vai trabalhar ferramentas de controles, tanto em contabilidade geral, tanto quanto contabilidade de custo, em análise de balanço, análise de risco, toda a estrutura curricular do curso de técnico de finanças do IFRA é preparado para isso. É preparado realmente para mostrar para você que as empresas têm solução. Ok? Vamos para o próximo slide. Então, assim, vamos lá. Operações e reflexos no balanço patrimonial. Correto? Antes da gente entrar nessas operações, eu gostaria de frisar algumas situações. Primeiro, que a gente já falou agora há pouco, que toda ação na empresa gera uma reação. Correto? Então, ou seja, toda origem de recursos existe uma aplicação. Comprei um computador e eu estou aplicando meu recurso em algum lugar. Mas qual foi a origem desse recurso? Foi caixa? Saiu em dinheiro? Ou teve uma obrigação? Foi com terceiros? Ou foi caixa ou foi terceiros? É a única possibilidade de compra. Essa que eu tenho. Professor Ismaelson. Professor, o senhor colocou fogo no meu Fusca aí, professor? Gerou uma questão aqui no AVA. A aluna Marlúcia, de Vilhena. Forte abraço para você, Marlúcia. A professora faz a seguinte pergunta. Se um carro pega fogo, o seguro cobre. Nesse caso, continua sendo um bem da empresa ou não? E aí? Um carro pegou fogo. O que o seguro faz? O carro já não tem valor nenhum, leva o carro embora. Você tem um veículo? Não. Você não tem um veículo. O veículo você tem que baixar. O veículo tem que ficar zero. O que ele vai fazer? O que a seguradora vai fazer? Ele vai pegar e vai te dar em dinheiro. Vai te dar o dinheiro. Então você muda de bem, veículo, para dinheiro. Aí você pode comprar outro veículo. Aí você vai comprar um veículo, é uma nova operação, ação e reação. Ação, compra de um novo veículo, entra um veículo, diminui do caixa. Ação, seguro paga a indenização, correto? Você dá baixa no veículo, mas dá entrada também no caixa da empresa em virtude da baixa desse veículo por seguro. Então, assim, é ação e reação. Se você vai cobrir, você não teve prejuízo nenhum. Não muda nada do seu patrimônio líquido nessa situação. Não vai mudar nada, só se o seu carro estiver registrado lá com valor superior ao valor que o seguro vai pagar. A diferença disso vai diminuir do seu patrimônio líquido. Muito boa pergunta da aluna, é muito pertinente na verdade, né? O seguro aí pegou fogo. Como eu botei fogo no carro do professor Ismael, se o Fusquinha dele tem seguro, pode ficar tranquilo. Então os alunos estiverem revoltados, fiquem à vontade. Não, brincadeira. Mas assim, é isso, ação e reação. A gente tem que pensar nisso. Eu gosto dessa palavra, melhor que origem e aplicação. Lá no universo contábil, da ciência contábil, origem e aplicação. Aqui, ação e reação. Tem um capítulo ali que fala de fatos contábeis. Eu vou trabalhar aqui com uma palavra um pouquinho diferente. Eu vou trabalhar com operação, que está mais próximo de você, da sua realidade. Você faz uma operação com o banco, você faz uma operação com a loja, você faz uma operação com o seu vizinho, você faz uma operação financeira. É isso que a gente vai trabalhar aqui. Vamos para o próximo slide. Fulano de tal resolve constituir uma empresa. O mesmo disponibilizou R$40 mil em dinheiro para fazer essa situação. O que é constituir uma empresa? Eu, professor Ismael, resolvemos constituir uma empresa, vamos prestar serviços, né, de venda de carros usados e antigos, né, Brasília e Fusca, e a gente resolve investir 40 mil nesse negócio. Pego 20 mil do meu bolso, o professor Ismael pega 20 mil do bolso dele. E aí, como é que fica o caixa da empresa? Qual é a situação do caixa da empresa nesse momento? Se eu coloco 20 mil e ele coloca 20 mil, o caixa da empresa vai para quanto? 40 mil. Ok? Ação e reação. Origem e aplicação. A aplicação foi feita no caixa. A origem foi da onde? Foi dos sócios. Lembra na primeira aula como é que é chamado os sócios na empresa, no balanço patrimonial das empresas? Os sócios são chamados de capital social. Vamos para o slide para a gente pensar bem? Então eu tenho dinheiro, que é caixa. Qual o valor do caixa? 40 mil. Ok? E da onde veio esse dinheiro? De onde veio? Veio do patrimônio líquido, dos sócios, não é assim? Quanto que é? 40 mil. O nome dessa conta aqui é capital
social. Ok? De um lado, eu tenho total de bens e direito de ativo, 40 mil. Total de passivos IPL também 40 mil. Ok? Foco, ação e reação. Ação, sócio colocou dinheiro. Como é que chama o sócio no balanço das empresas? Capital social. 40 mil lá no capital social. Patrimônio líquido. A reação, caixa, aumentou meu caixa. Aí se a gente pensar diferente, professor, eu não consegui registrar. Não consegui registrar, não consegui pensar no patrimônio líquido da empresa, não consegui pensar em capital social. Você vai lá na empresa, nesse momento aqui, nesse momento inicial, quanto que ela tem de bens? Bens e direitos. Quanto que ela tem de bens e direitos? 40 mil, não tem? 40 mil. Quanto que ela tem de obrigação nesse momento inicial que a gente fez? Nada. Nada de obrigação. Qual é o valor do patrimônio líquido? Ativos menos passivos. Bens e direitos, mais direitos, menos obrigações. Seria quanto o patrimônio líquido? 40 mil, ok? Vamos para o próximo slide que a gente vai construir melhor esse pensamento. Então, na primeira operação, o que eu tenho? Que eu já montei no slide. Eu tenho 40 mil de caixa e 40 mil de capital social, ok? Tenho totais de 40 mil de ativo, totais de 40 mil de passivo e patrimônio líquido, correto? Mas a empresa continua acontecendo. O que ela fez agora? Ela comprou mercadoria. No valor de quanto? 10 mil reais. E ela fez o quê? Ela pagou à vista. Ela pagou à vista. Correto? E aí? O que aconteceu aqui? Eu tenho o quê? Tenho o meu caixa. A empresa perdeu o caixa dela? Não, né? Tenho o meu caixa. Qual o valor do meu caixa? Nós vamos ver logo. O que eu comprei agora? Eu comprei mercadorias. Qual o valor de mercadorias que eu comprei? 10 mil, não é isso? 10 mil reais de mercadoria. Correto? De que forma eu comprei essa mercadoria? À vista. O que aconteceu com o meu caixa? Meu caixa era quanto? 40 mil. Eu gastei alguma coisa desse caixa? Gastei. Quanto? Menos 10 mil. Eu paguei a mercadoria, não foi isso? Menos 10 mil. Então, o que aconteceu então? Meu caixa é o quê? 40 mil menos 10 mil, meu caixa é quanto? 30 mil. Qual o total dos meus ativos? 40 mil. E aí, meu patrimônio líquido, meu capital, mudou alguma coisa? Não. Meu capital é quanto? 40 mil, que é o que eu coloquei inicialmente na empresa. O total do meu passivo IPL também é 40 mil. Aqui é o meu capital social, vamos trabalhar com a sigla CS. Ok? Perceberam que a gente acabou de construir aqui? A gente construiu um balanço e uma operação atrás da outra. Uma operação com uma ação e com reação. Comprei mercadoria, à vista diminuiu o caixa. Ok? Professor Ismael, dos polos. Professor, os polos, os nossos alunos são muito carentes mesmo, professor. Olha, tenho que mandar um abraço aqui para o pessoal de Paraná, um forte abraço para vocês. Polo de Porto Velho, Centro também, um forte abraço para nossos alunos, todos estão atentos, professor. E, professor, tem mais gente colocando fogo no meu Fusquinha aqui. Lembrando que Fusca, Brasília, professor, não é carro antigo, são clássicos. Então, o valor de mercado deles é diferente, professor, viu? Então, olha só, a pergunta vem, professor, da aluna lá de Vilhena, a aluna Kátia. É isso? É. Professor, ela pergunta o seguinte. Professor, ainda no Fusca que pegou fogo, e o caso da empresa que não tem seguro, como que fica? E aí, como é que fica? Toda vez que a gente pensa em contabilidade, a gente tem que sair do seu local e tentar imaginar a situação. Como é que fica a empresa? Tem um Fusca lá no valor de 10 mil reais, 40, né? Relíquia, né? Tem um Fusca lá no valor de 40 mil reais, ele pega fogo. E aí, você vai lá e tenta no outro dia, após pegar o fogo, e conta os bens dele. Quanto que ele tem de bem? 40 mil? Vale 40 mil o Fusca? Aí passa um louco no sucateiro lá e fala, não, dou 2 mil nessa sucata que sobrou aí, queimou. Dou 2 mil nisso, que sobrou, dou 2 mil. Quanto é que são os meus bens agora? Era 40 mil, virou quanto? 2 mil. Se eu só tiver esse bem, se eu tivesse só o Fusca, no momento que eu tinha o Fusca sem pegar fogo, qual era o meu patrimônio líquido? 40 mil. E agora que pegou fogo, qual o valor do meu Fusca? 2 mil, né? De sucata, recebo em dinheiro 2 mil, tem dinheiro 2 mil. E qual o valor do meu patrimônio líquido? Sai de 40 mil
para 2.000. E aí a gente começa a envolver conta de resultado. A aluno já está indo lá na frente, que a gente vai ver na quarta aula. Então, mas assim, pegou fogo, o que sobrou de bem? 2.000, então qual é o valor do meu patrimônio líquido? 2.000, ok? Vamos lá para os próximos slides, que a gente vai fazer mais operações. Depois de feita a segunda operação, ficou como a minha empresa? Tenho caixa de 30.000, tenho mercadoria de 10, meu capital social é de 40.000. E aí eu faço outra operação, compra a prazo, agora não é à vista, de um veículo no valor de 30.000. Comprei a prazo um veículo. Vamos construir aqui os lançamentos. Se eu comprei a prazo, o que aconteceu com o meu caixa? O que acontece com o meu caixa quando eu compro a prazo? 30, continua igual, né? Comprei a prazo, não diminui o meu caixa. E as minhas mercadorias que eu comprei? Não vendi mercadoria? Vendi? Minhas mercadorias estão no valor de 10.000 também. Ok? E aí? Eu comprei o quê no valor de 30.000? O que eu comprei no valor de 30.000? Veículos. Veículos. Bens, direitos ou obrigação? É um bem. Se é um bem, ele é um ativo. Então aqui embaixo eu vou ter o quê? Veículos. No valor de quanto? 30.000. Ok? Eu comprei o veículo como? Ó, aplicação do recurso. Qual foi a origem? Foi a prazo. A prazo gera o quê? Uma obrigação de pagar. Então aqui eu vou ter o quê? Contas a pagar. Concordam comigo? Comprei a prazo, eu tenho contas a pagar. Contas a pagar é uma obrigação, é um passivo. No valor de quanto? Comprei por 30, também devo 30.000. Meu patrimônio líquido, mudou alguma coisa? Meu capital social? Não. Meu capital social continua sendo o quê? 40.000. Correto? Soma dos meus ativos. 70, é isso? Soma dos meus passivos e patrimônio líquido. 70.000. Ok? Essa é a construção de uma operação. Então vamos lá. Temos aqui o que eu fiz ali, né? Ó, tá aqui, ó. Caixa, mercadorias e veículo, uma letra um pouquinho melhor que a minha. E tem o lado passivo, contas a pagar, 30.000. Capital social, 40.000. Mas a empresa não para. A empresa não para. O que ela fez? Ela vendeu mercadoria a prazo por 5.000. Vendeu mercadoria a prazo. Vamos trabalhar numa perspectiva de vender pelo preço de custo. Por que a gente faz uma observação aqui? Porque não é isso que acontece na empresa. Então, para frente a gente vai fazer isso aqui diferente. Mas por enquanto vamos vender pelo valor de custo. Vendi 5.000 de mercadoria por 5.000. O que acontece no meu caixa? Vendi à vista? Não, a prazo. Muda o meu caixa? Não, meu caixa continua sendo quanto? 30.000, concordam? E a minha mercadoria muda? Minha mercadoria muda, né? Eram quanto? 10.000. Diminuiu quanto dela? 5. Não é isso? Vendi 5, ó. Diminuiu 5, minha mercadoria fica quanto? 5.000. Ok? Minha mercadoria fica 5.000. E o meu veículo? Tem algum veículo? Tenho, né? Deixa eu apagar aqui, que eu vou precisar de mais espaço aqui. Beleza. Tem o meu veículo? Tenho. Qual o valor do meu veículo? O valor do meu veículo é 30.000 também. Só que agora eu tenho o quê? Contas a receber. Próximo slide vai estar melhor detalhado. Contas a receber. Qual o valor de contas a receber? 5.000. Ok? Beleza? E o meu contas a pagar é quanto? Meu contas a pagar permanece 30.000. Não paguei nada, né? Quem aqui diminui dívida sem pagar? Ninguém, né? E meu capital social permanece 40.000.
Se eu somo os meus bens direitos, ó, 30 mil de caixa, 5 mil de mercadoria, 30 de veículo, 5 de contas a receber, que eu criei agora, dá quanto isso aqui? Dá 70 mil. Por incrível que pareça, um lado permanece igual ao outro. Vamos aqui para o próximo slide que tem ele já evidenciado. Olha aqui, ó. Ok? Um lado permanece igual ao outro. Posso fazer qualquer operação entre os dois, que os dois lados vão permanecer iguais. Por quê? Porque tem uma ação e tem uma reação. Vou voltar aqui. Beleza. Então, assim, qual é a operação agora? Pagamento de 10 mil da dívida da compra do veículo. Ok? Deixa eu tentar ativar de novo aqui os... Beleza. Vamos lá, voltando às operações. Então, eu tenho pagamento de 10 mil da dívida da compra do veículo. Ok? O que é a dívida da compra do veículo? Esse contas a pagar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pagando isso. Quem aqui paga se não for com o caixa? Então, eu estou pagando com o meu caixa. Eu estou pagando quanto dessa dívida do veículo? Não é toda, não. Estou pagando 10 mil. Então, meu caixa de 30 vai para quanto? Menos 10, meu caixa vira 20 mil. Ok? Minha mercadoria permanece 5 mil. Ok? E aí? E os meus veículos? Muda alguma coisa? Eu comprei um novo veículo? Não, eu paguei uma dívida, né? Meu veículo continua 30 mil. E os meus valores a receber? Meus valores a receber continua 5 mil. Ok? E agora? Minha dívida é quanto? Minha dívida é de 30. Paguei 10, fica quanto? Contas a pagar no valor de 20 mil. Concordam com isso? Então, eu tenho 30 mil de contas a pagar, pago 10, sobra só 20. E o meu capital social? Meu capital social fica em 40 mil, não muda nada. Qual o total dos meus bens? 20, 25, 55, 60 mil. Meus bens direitos, meu ativo, 60 mil. E meus passivos e patrimônio líquido também continua 60 mil. Ok? Gente, tudo que eu fizer na empresa vai ter ação e reação. Os dois lados vão ficar iguais. Não vai mudar. Se tiver diferente é porque está errado. Então a gente tem que imaginar isso, ok? Ver que a gente fez várias operações aqui. Toda operação que a gente faz, o resultado final vai dar o quê? Lado do ativo igual ao lado do passivo e patrimônio líquido. Esse é o fenômeno da contabilidade. Por isso que ela mostra o que a empresa tem e o que sobra para ela no final. Ok? Voltando aqui para o 4. Então assim, estou compondo meus ativos, está aqui igual ao passado, 60 mil. Estou compondo meu passivo, 60 mil. A empresa continua trabalhando. A empresa continua trabalhando. O que ela fez agora? Ela recebeu. Olha que coisa boa. Uma das melhores coisas que tem, né, professor Ismael? Com certeza. Eu gosto de receber bastante, inclusive em dia. Vamos lá. Se eu recebi, meu caixa muda? Ok? Quem errar esse exercício, eu vou emprestar dinheiro para ele, né? Porque quando eu falar que paga, não muda o caixa dele, o dinheiro fica no meu bolso. Então, se eu recebi, o que aconteceu com o meu caixa? Era 20 mil, foi para quanto? Tenho 20 mil de caixa, vai para quanto? 23 mil, ok? E as minhas mercadorias? Minhas mercadorias fica em quanto? Continua 5 mil. Mudou alguma coisa? Eu comprei mercadoria? Eu vendi mercadoria? Não mudou nada. Os meus veículos? Meus veículos são quanto? 30 mil, ok? Meus valores a receber, mudou? O que aconteceu?
eu não recebi 3 mil disso aqui, meus valores a receber saem de 5 mil menos 3 mil, né? Meus valores a receber vai para quanto? 2 mil. Então tenho. E ainda tem o quê? A minha dívida. Não vamos esquecer das dívidas. Contas a... Se esquecer da dívida, né? Que esqueça dos outros, não a minha. 20 mil. Ok? Tenho o meu capital social de 40 mil. E aí soma-se os meus. Soma-se os meus ativos, ó. Vai dar quanto? 60 mil. Quem diria lá no interior, né? Ô, diacho, está sempre igual. Se der diferente, você errou o exercício. Essa é a prova. Se der diferente um dos lados, você errou o exercício. Aí você vai ter que tentar achar essa diferença. Ok, professor Ismael, dos polos tem alguma notícia? Mais pedido de abraço? Né? Eu ia mandar Adriano. beijo, você me cortou, porque não pode mandar beijo, né? Professor Adriano, os alunos são muito carentes, professor. Inclusive tem ameaças de tocarem fogo no meu Fusquinha se eu não mandar abraço, professor. Veja só a que ponto chegou o pobre do meu Fusca, professor. Mas vamos lá. Quero mandar um abraço para a aluna Carol de Vilhena, que participou. Eu troquei o nome dela por Kátia aqui. Perdão, aluna. Aluna Carol. Costa Max, né, professor? Forte abraço para Costa Max. Não precisa tocar fogo no meu Fusca, eu vou mandar abraço para vocês. Baixada do Sol, professor, no Acre, pedindo abraço, professor. Até que enfim, temos a primeira cidade do Acre. A primeira cidade, professor, tá vendo? Só abraço para todos vocês, tá? Parabéns pela escolha do curso. Continuem, estamos aqui. Professor, tem algumas perguntas aqui, tem inclusive comentários que toda boa ação tem uma boa reação, toda má ação tem uma má reação, né, professor? E também tem uma outra aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar, porque vai passando, vai subindo, eu vou perdendo aqui, mas são muitas. Diz assim, se a empresa tiver uma perca na mercadoria vendida, essa é a pergunta do aluno Alisson, lá de Colorado do Oeste. Forte abraço para você. Se a empresa tiver uma perca na mercadoria vendida, a mesma deverá tirar do caixa para cobrir? Qual o meio mais viável? Vamos lá, eu perdi a mercadoria. Vamos contextualizar isso. Eu perdi a mercadoria porque uma goteira, eu vendia sal, caiu uma goteira no saco de sal, eu perdi o saco de sal. Quanto que eu paguei no saco de sal? 5 mil. Eu vou ter que pagar de novo esse sal? Não. O que vai acontecer? Você tinha lá, vamos aqui no slide que a gente vai mostrar, você tinha o quê? Você tinha mercadorias. Quando você perde parte dessa mercadoria, o que acontece? Diminui esse valor. E aí, a ação foi aqui, a reação vai diminuir o quê? Vai diminuir o que vai sobrar para mim de patrimônio líquido, correto? Se eu perder essa mercadoria, eu vou ter um prejuízo, que é uma conta que vai lá no patrimônio líquido reduzindo. Vamos colocar que eu tivesse perdido toda essa mercadoria. Teria perdido 5 mil, ela ia negativo. Observe que na contabilidade, quando vier o número negativo, ele vem com 2 parênteses, né? Então, nesse caso aqui, diminuir. Professor, como é que eu vou lembrar disso? Só lembrar que quando você tiver parente visitando a sua casa, você vai ter prejuízo. Então, quando é negativo na contabilidade, ele fica entre parênteses, ok? Então, essa é a proposta. Você tem que olhar lá e ver o que aconteceu na empresa. Então, assim, para envolver caixa, eu tenho que pagar ou receber. Bateu o meu carro, quanto que vai sair do meu caixa? Depende, a hora que você reformar ele, vai sair. Não existe, meu carro valia 100 mil, agora vai entrar 100 mil no meu caixa ou vai sair 100 mil? Não. O caixa só sai dinheiro quando você paga, ou quando você paga sai dinheiro, e quando você recebe, entra dinheiro. Professor, e se alguém roubou, tirou dinheiro, saiu dinheiro, saiu do dinheiro da baixa, saiu do caixa, correto? Só que o caixa tem uma coisa interessante, ele não fica negativo, ele chega a zero. Não, professor, paguei demais. Não, você não pagou demais não. A hora que você chegar na última moeda do seu caixa, não tem mais nada. Então, o limite da conta caixa é zero. No banco até que a gente faz empréstimo, alguma coisa, mas o limite da conta caixa é zero. Gente, nós tentamos aqui descrever as principais operações da empresa, sem considerar as contas de resultado que a gente vai ver no próximo momento. Mas assim, baseado nessas operações, vocês vão conseguir fazer as principais operações da empresa vocês mesmos, da sua empresa, do seu negócio, da sua casa, da sua vida, do seu controle pessoal. Então você acaba tendo uma ferramenta muito útil que já foi implantada há muito tempo nas empresas e que a gente tem que começar a implantar no nosso dia a dia. Para você saber se o seu patrimônio está aumentando ou se está diminuindo. Só compro. Na hora que eu vou pagar juros, né?
Pagar juros, alguém está ganhando em cima do seu dinheiro. Então, em vez de alguém ganhar, que ganhe você. Então, vocês vão conseguir, num exercício que a gente vai desenvolver hoje, vocês vão conseguir desenvolver uma atividade na sala, que vai fazer com que vocês acompanhem algumas operações das empresas. E aí, teve dúvida? Manda para o professor Ismaelson. Tem uma história, antes de ir para a atividade, tem uma história que eu gosto muito, que é como a águia. Sabe, professor Ismaelson, como que a águia ensina o filho dela a voar? Não, professor, não sei, quero aprender. Vamos lá. Falar para nossos alunos. Ela faz aí, mais ou menos assim. Ela pega o filho dela e fala, filho, você vai ter que voar. Tá na hora de você voar. Ah, mãe, daqui 1 mês, 2 meses, eu começo a bater minhas asinhas. Não, agora. Ela pega o filhote dela, sobrevoa um cânion e solta o bichinho. Não, mãe, e começa a tentar voar. E a rocha aperta, e ele caindo, precipício abaixo. E aí, quando vai esborrachar nas pedras sem conseguir voar, a mãe águia vai lá e cata o filhote. E aí sobe, aí vai subindo, aí graças a Deus, mãe, que você me salvou, mas você tem que aprender a voar. Aí a águia, tudo bem, outro dia, não, hoje, solta de novo. E aí vai. Entendeu? Antes de chegar na rocha, a águia pega. Às vezes dá errado. Às vezes, é claro, o filhote se esborracha. Na educação funciona assim. Então, cada aula nossa, a gente vai tentar jogar vocês num precipício para que vocês aprendam o que deve ser aprendido. Se tive dificuldade, a gente vai tentar salvar vocês da rocha. Quando não dá certo, infelizmente a gente perde esse método. Vocês acabam não aprendendo, mas a ideia nossa é que vocês aprendam. Então, assim, nós estamos soltando agora vocês no desafio para que vocês voem na contabilidade. E é esse que a gente quer nesse exercício de hoje. A gente vai corrigir depois do intervalo e vai tentar de todas as formas colocar, sanar as dúvidas, atender as monitorias, mas a gente tem que aprender essa dinâmica de operações das empresas. Professor Ismaelson. É isso aí, professor. Gostei muito da sua explicação, realmente. Vamos jogar eles nas pedras de vez em quando aí, né, professor? Já que eles queimam o seu carro. Mas que essas pedras que estejam lá embaixo, claro, se algum deles cair, tomara que não caiam, né? Mas são essas pedras que, eu posso dizer, que estão no caminho, que vocês possam construir um castelo com elas, né, professor? Toda águia, ela tem... A gente sempre consegue aprender alguma coisa com as águias. Então, que vocês voem na contabilidade geral como as águias, como a mãe e não como os filhos. Então, vamos para a atividade. Daqui a 20 minutos a gente retorna com as explicações. Forte abraço. Muito bem, estamos de volta. E conforme a resposta do fórum aqui, a maioria não caiu nas pedras, né, professor Ismael? Com certeza, professor Adriano. Os alunos aí estão de parabéns, né? Recebemos aqui o feedback deles, estão atentos. A grande maioria acertou. O difícil é só mandar abraço para todo mundo, comentar aqui o nome de todo mundo, porque são muitos alunos, professor, que participaram e fizeram a devolutiva aqui. Vou tentar falar aqui bem rápido aqui. O grupo da Franciele Basso, o Maurício, a Fernanda e a Zaira lá de São Miguel do Guaporé. O grupo da Edilene, professor, participou. A Ana Paula de Colorado do Oeste. A Patrícia, o grupo da Patrícia de São Miguel. A equipe do aluno Jô, professor, também. Aqui não consegui identificar qual que é o polo dele. Quem mais que participou? Colorado do Oeste. Cacoal, professor, Porto Velho, Zona Norte também, professor, participou aqui, São Miguel do Guaporé, enfim, todos estão de parabéns. É difícil falar aqui todos porque são muitas respostas, mas a gente observa que vocês estão conseguindo assimilar aí a disciplina, esse conteúdo que é fantástico. Então, professor, pode resolver as questões aí. Vamos resolver as questões então? A maioria acertou, mandou as respostas, os abraços do Ismael, não é beijo ainda, né? Vamos lá para as questões. Bom, letra A. Beltrano de Tal resolve constituir uma empresa com 50 mil. Ele pega do bolso dele, coloca na empresa 50 mil. Dinheiro na empresa chama-se caixa. Quanto que ele colocou de caixa? 50 mil.
Ok? Como é que é o nome dos sócios no balanço, na empresa? Capital, vou abreviar aqui, capital social. Qual o valor do capital social? 50 mil. Ok? Gente, com uma operação, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Se hoje eu constituir a empresa, o cara constitui a empresa hoje, amanhã ele fala, não quero constituir também não, quero pegar de volta. Quanto que ele fica de bens de direito? Olha para o lado do ativo, ele tem 50 mil. Ele não tem nenhuma obrigação, né? O que sobra para ele? 50 mil. O que é o patrimônio líquido? É o que vai sobrar para o sócio, ok? Vamos para a letra B. Letra B. Letra B, eu tenho o quê? Compra de um veículo a prazo, não foi à vista, né? Por 20 mil, ok? O que a gente tem que construir? A gente tem que construir que agora eu comprei o quê? Um veículo, que é um bem, que é um ativo. Qual o valor? 20 mil, ok? Beleza? Eu comprei esse veículo, paguei? Não. Se eu não paguei, gerei o quê? Um passivo obrigação. De quanto? Do mesmo valor, né? Então, eu tenho aqui um contas a pagar no valor de 20 mil. Ok? E aí, o meu caixa mudou? Qual o valor do meu caixa? Tem que olhar no exercício anterior e olhar que o caixa era quanto? 50 mil. E agora? Eu usei, paguei alguma coisa? Não, ele continua sendo 50 mil. E o meu capital mudou? Não, meu capital era quanto? 50 mil. Então, o meu capital social continua sendo 50 mil. Ok? Meus ativos, a soma 70 mil. Passivo e PL, a soma 70 mil. Ok? Faça a mesma pergunta do ponto anterior, da letra A. Se eu resolver acabar a empresa hoje, quanto é que sobra para mim? Não, peraí, professor. Eu tenho 20 mil de veículo e tenho 50 mil em dinheiro. Sobra 70 mil. E aí, você não vai pagar a contas a pagar, não? Você vai dar o calote? Você vai pagar quanto, cara? Os 20 mil do veículo. Quanto é que sobra para você? 50 mil. Quanto é que você tem de patrimônio líquido? 50 mil. Esta é a resposta que o patrimônio líquido dá para você, ok? Vamos para a letra C. Letra C. Compra de mercadorias. As duas possibilidades que eu tenho é o quê? Por 15 mil eu posso comprar à vista ou a prazo. Nesse caso aqui eu comprei à vista, ok? Então eu comprei o quê? Comprei mercadorias. Por quanto? 15 mil. Ok? À vista ou a prazo? À vista. Opa, à vista mudou o quê? Mudou o meu caixa. Quanto é que eu tinha de caixa? 50 mil. Se eu paguei 15 mil, quanto é que ficou no meu caixa? 50 menos 15, 35. Correto? Eu tenho mais ativos? Tenho, eu tenho veículo. De quanto? Voltando aqui, veículo de 20 mil. Então, eu lanço aqui. Veículos de 20 mil. Não é isso, professor? Isso mesmo. Ok? Qual a soma do meu ativo? 70 mil. Ok? Então, eu tenho 70 mil de ativo. Meu contas a pagar é quanto? Vamos ver quanto é que era? Na letra B, era quanto meu contas a pagar? 20 mil. Paguei alguma coisa? Não. Continua sendo quanto? 20 mil. Correto? Meu capital social permanece 50 mil. Ok? Beleza? Pensando do mesmo jeito, pensando em patrimônio líquido. Olha lá o que você tem de bens. Eu tenho de bens. Mercadorias 15 mil, não é isso? Caixa 35 e veículos 20. Dá 70 mil. E aí, é tudo seu? Não, você tem que pagar o quê? 20 mil lá de fornecedor de contas a pagar. Você pagou 20 mil de contas a pagar, seu caixa vai vir para 15 mil.
Então vai sobrar 15 mil de caixa, vai sobrar o veículo, vai sobrar a mercadoria para você, que vai somando, vai dar os 50 mil do patrimônio líquido. Fechado? Então essa é a estrutura patrimonial. Vamos para a próxima letra. Letra D. Letra D. Pagamento de 10 mil relacionado à compra do veículo. Quando eu pago, muda o que? O meu caixa. Ok? Quanto é que era o meu caixa? Meu caixa era 35. Paguei quanto lá? Paguei 10. Meu caixa vem para quanto? 25. Ok? Tenho mais ativos? Tenho. Tenho o quê? Tenho mercadorias de quanto? 15 mil. Mercadorias 15 mil. Ok? Tenho mais ativos ainda? Tenho. Veículos, quanto? Veículos, 20 mil. Veículos, 20 mil. Ok? Tenho mais ativos? Não, né? Só tem esses 3. É assim? Correto? Caixa, 25. Qual o total dos meus ativos? 45 dá 30, 40, 60 mil. 60 mil. Qual é o total dos meus contas a pagar? Ok? Paguei a conta. Paguei quanto da conta? 10 mil. Então, vou ir lá. Quanto que eu tinha de contas a pagar? 20. Se eu paguei 10, sobra quanto? Sobra 10 mil. Ok? E o meu capital social? Permanece 50 mil. Qual o total do meu patrimônio líquido passivo? 60 mil. Ok? Sempre a resposta vai ser essa. Pego meus bens, pego os meus direitos, o que sobra é o meu patrimônio líquido, tirando as obrigações, ok? Então essa é a resposta. Professor, espera aí, a nossa empresa está vendendo, comprando e não muda nada do patrimônio líquido? Para mudar o patrimônio líquido, a gente vai ver na terceira aula que começa a incluir as vendas com lucros, as vendas de mercadorias com lucros, as vendas de serviços com lucro. E aí a gente tem uma nova dinâmica do PL, o PL começa a aumentar. Por quê? Vendi com lucro, sobra mais dinheiro para os sócios. O lucro, no fundo, vira dinheiro dos sócios. Voltando aqui para esse último slide. Quem constituiu esses bens e direitos de 60 mil, acabando a sociedade, ele pega o quê? Paga essa conta aqui, o caixa dele vem para 5 mil. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 5 mil de caixa, só o que muda aqui é o caixa, vai sobrar 5 mil de caixa, 20 de veículos, 25, perdão. Vai sobrar 15, menos 10 mil, vai sobrar 15 mil de caixa, 15 mil de mercadorias e 20 mil de veículos, ou seja, 50 mil, que é o valor que você colocou de capital inicial. Não muda nada. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho. Professor, isso aqui não foi falado na questão, nos slides antes. Na verdade, a gente precisa da leitura disso aqui para a gente conversar agora. E pelas respostas que a gente teve, a gente realmente tem a resposta, teve o resultado esperado. Então, nós vamos falar de quê? De princípios. O que são princípios? Princípios é a base de uma ciência. Para que são feitos os princípios? Professor Ismaelson, tem polo e tem uma ideia de para que servem os princípios? Para proteger a quem? Professor, só antes da gente continuar aqui com a teleaula, tem uma pergunta aqui do aluno Alexandre, professor. Ele está insistindo aqui na pergunta que a gente passou, que são tantas, né, professor, que passou aqui, mas vamos colocar a pergunta dele aqui na mira da verdade, né, professor? Vamos lá. Então, aluno Alexandre, forte abraço para você, Alexandre, lá em São Miguel do Guaporé, cidade boa, viu, professor? Ele diz o seguinte: eu tenho 2007 na conta, tá rico, hein, professor? Olha só, Alexandre tá bem, né? Dentro desse custo, tenho que comprar peças, pagar terceiros.
Professor, ele pergunta o que ele pode fazer para controlar melhor o caixa dele. Você já está fazendo, Alexandre, você está fazendo curso técnico de finanças. Então, os mecanismos que você já tem de controle, que você está tendo em contabilidade geral, que você vai ter na análise de demonstrações, que você vai ter em custos, e as bases empreendedoras que você está tendo no curso de finanças, análise de risco e tudo mais, já está te fazendo uma boa base. Professor, mas assim, eu quero uma coisa para hoje. Faça o balanço da sua empresa. Faça a operação. Se você tem 2007, esse é seus ativos. Seu ativo é 2007. Você tem mais algum bem dessa tua empresa? Ah, eu tenho lá uma lixadeira, eu tenho uma furadeira, eu tenho... Esses são bens, soma os bens da sua empresa e coloca como ativo, correto? Pega as obrigações, quanto é que você deve? Quais são as obrigações com terceiros? Ah, minha obrigação com terceiro é 1.000. Okay? Tem 2007 na conta, deve 1.000, hoje vai sobrar quanto se você parar a atividade? R$ 1.007. Então faça o balanço da sua empresa, é fácil, é prático. Vai lá na planilha do Excel ou mesmo no borrão, num caderno. Era assim que era controlado antigamente. Ok? Ah, eu tenho uma estrutura e posso usar um software. Utilize um software comercial que traga informação contábil. Então é simples de fazer. Voltando à questão dos princípios, eu gosto de falar de princípios, mas é um curso técnico de finanças. Por que você está falando de princípios? Os princípios de uma profissão, mesmo que algumas pessoas entendam erroneamente, eles são feitos para proteger a sociedade do profissional. Aí tem uns que falam, ah, não é para proteger o profissional, não. É para proteger a sociedade do profissional, é o contrário. A gente vai ver isso nos princípios, ok? Tem mais questões, professor Ismael? Tem, professor, tem sim. Sobre a aluna Luciane, lá de Ji-Paraná. Forte abraço para você. Ela fez uma pergunta aqui, professor, um tanto quanto complexa, mas a gente vai tentar lançar aqui. Ela diz o seguinte: muitas vezes observamos nos balanços que a conta capital social é uma conta sintética. Porém, as contas analíticas que recebem os lançamentos, às vezes são outras. Gostaria de saber a diferença de capital autorizado e capital realizado. Capital subscrito, subscrito e capital integralizado. Quando invisto no capital em dinheiro ou bem, como classificaria? Ok, agora a aluna jogou a gente no precipício, a gente está perto das pedras. Gente, capital autorizado, aí o professor Ismael vai passando os termos, capital autorizado é utilizado nas SAs. O que acontece no SA? Vamos pensar na limitada, a empresa do dia a dia de vocês. Vocês querem aumentar o capital? Faz uma alteração contratual, os dois sócios e assinam um contrato e eles chegam e levam na junta comercial e alteram. Pensa no SA, quantos acionistas tem daquela empresa? Se toda vez que tiver que mudar o capital dessa empresa, tiver que reunir todos os acionistas, imagina, uma assembleia no SA. Então o que acontece? Quando tem previsão de aumento de capital, no estatuto social das SAs, você coloca lá assim, olha, eu até o valor de X, ou seja, meu capital é de 10 milhões, até 20 milhões, a diretoria da empresa pode aumentar o capital da empresa que já estou autorizando, previamente autorizando no estatuto das SAs. Então assim, capital autorizado você vai enxergar muito, mas muito mesmo lá nas SAs. Qual o outro capital, professor? Capital realizado. Capital realizado é aquilo que você já colocou de dinheiro. Ou seja, eu e os Ismael juntamos, vamos montar uma empresa. Quanto é que a gente vai precisar dessa empresa? 100 mil, a gente só tem 10 em dinheiro. 5 mil que eu pego emprestado de um parente e 5 mil que os Ismael pegam emprestado de outro parente, para a pessoa física, que constitui a empresa. Realizado esses 10 mil que a gente vai colocar. Os outros 90 mil é a ser realizado ou a integralizar. Ok? O outro? Subscrito. Subscrito é aquilo que você disse que vai colocar. É o 100 mil. Aí os Ismael montamos uma empresa com 100 mil. 100 mil é o subscrito. Qual o realizado? 10 mil. Qual a realizar? 90 mil, ok? Espero ter respondido a pergunta e qualquer coisa. A gente tem um e-mail aí, pode passar um e-mail. Mas essa é a estrutura. O que você vai encontrar aqui no nosso dia a dia? A gente vai encontrar muito capital subscrito, capital realizado, ou capital a integralizar ou a realizar, ok? O capital autorizado realmente na nossa estrutura de empresas do nosso estado a gente não encontra muito. Professor Ismael? Professor, a aluna Ângela também lá de Paraná, ela fez uma pergunta aqui, mas o senhor acabou que respondendo durante a teleaula, que vai ficar para uma próxima oportunidade. Que ela pergunta o seguinte: por que o capital social é sempre o mesmo valor inicial? E quando será mudado o valor?
aluna Ângela. Forte abraço para você. Então, para as próximas teleaulas, o professor vai explicar quando ele será mudado. Entendeu, professor? Ok, quando você decidir mudar, tá? Você que decide quando você vai investir na sua empresa, é isso que a empresa tem. Quando a gente entrar em receitas, resultados, a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto. É até uma nova estrutura de patrimônio aqui no Brasil. Vamos lá para os princípios. Então a gente está falando de princípios, os princípios são para proteger a sociedade contra o profissional, e eles existem 6 no Brasil, eram 7, agora são 6. Entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência. Esses são os princípios. Juntamente com as características qualitativas da primeira aula, você tem a base de toda boa contabilidade, ok? Vamos lá para as questões. Vamos lá. O patrimônio da sociedade ou instituição não se confunde com o patrimônio dos sócios proprietários. Historinha para vocês, que nem disse na aula de sexta-feira, que eu estava substituindo o professor André, para vocês dormirem pensando. O empresário chega para você e fala assim, olha, eu vou fechar minha empresa que não está sobrando nada. Já aconteceu isso com um colega meu. Chegou uma colega minha e falou, professor Adriano, não está sobrando mais nada e eu vou fechar minha empresa. Não está sobrando nada? Não. Por que não está sobrando? Não está sobrando nada, meu caixa. Peraí, e as contas lá da tua casa, quem paga é fulano? É o teu esposo? Não, quem paga essas continhas sou eu, mas é continha. Tá, e a escola da tua filha, quem paga? Não sou eu, mas é... Tá bom, e o mercado? Teu esposo fica muito na fazenda, se você quiser, você pega dinheiro para ele. Não, eu pego lá da loja. Você tem um carro, está pagando a prestação, não é assim? Está pagando a prestação, o dinheiro sai da onde? Da loja, mas ela... Então assim, o princípio da entidade é isso, olha... Às vezes você retira da empresa e acha que a empresa não está dando lucro, mas na verdade a empresa está dando lucro. Você que está gastando mais que pode. Então a empresa está bem, você que não está bem. Então tem que separar isso. Caixa da empresa não é para você chegar lá e colocar a mão e tirar dinheiro. Caixa da empresa é caixa da empresa. Estabeleça sua retirada mensal, semanal, diária, mas estabeleça, não pode tirar revelia. O princípio da entidade é isso, não é? É isso, professor? É verdade, professor. Tem que haver essa separação. Já pensou? Né, professor? Fica meio estranho, fica complicado, a empresa não vai conseguir fluir. Então, como diz o outro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o princípio da entidade tem que haver essa separação. Vou aproveitar, então, professor, que o senhor deu a oportunidade esse aqui aí. É 1, professor? Letra A, né, professor? Letra A é letra? Isso, letra A, exatamente. Vai lá. Vou aproveitar, professor, aqui que a tutora lá de Presidente Médici, Rosiane Carneiro, está pedindo para a gente explicar a atividade da semana. Veja só, eu acabei de consultar aqui no ambiente virtual de aprendizagem, a nossa atividade dessa semana é uma atividade sobre a teleaula, é sobre o balanço patrimonial, preencher lá o balanço patrimonial com os números que nós passamos. Essa parte que vocês estão comentando sobre permutativos, modificativos e mistos, talvez seja de outra disciplina, talvez de contabilidade de custos. A nossa atividade dessa semana, ela é idêntica à da sala de aula, então eu acho que talvez tenha tido uma confusão aqui, então não posso explicar para vocês, porque a nossa atividade ela não tem a ver com os fatos permutativos, nem com modificativos e nem os mistos. Se, por um acaso, para mim estiver aparecendo aqui essa atividade, para vocês estiver aparecendo outra, por favor, mandem um e-mail, mandem uma mensagem no AVA, que a gente tenta corrigir aqui, tá certo, professor? Vale salientar que tem um capítulo do livro que fala sobre isso, mas a gente acabou dando uma direção diferente, que a gente quer que vocês encontrem o resultado da empresa, e para isso a gente tem que focar um pouquinho mais na prática, ok? Então vamos lá para as questões. As instituições em processo de extinção são contabilmente tratadas de forma distinta daquelas que não possuem intenção nem a necessidade de serem liquidadas. Ok? Uma empresa que constituiu só para fazer uma ponte e a empresa vai durar a vida toda, o veículo dela, ela tem um tempo de uso diferente da outra. Nós estamos falando de qual princípio aqui? Da continuidade. Letra professor. B. Letra B. Vamos para a próxima? Os registros devem ser efetuados de forma tempestiva e integral, não importando as causas que os originaram. Devem considerar aspectos físicos e monetários, quantitativos e qualitativos, quantidade e qualidade, bem como em casos em que só exista razoável certeza de sua ocorrência futura.
Ok? Nós estamos falando do que aqui, professor? Professor, aí nesse caso é o princípio da oportunidade. Quando nós falamos de tempestividade, de tempo, nós também falamos da questão da oportunidade. Então, professor, aí seria a letra C. Letra C. Exatamente. Né? Informar que pegou fogo depois que está só as cinzas não adianta, né, professor? Com certeza não. Após, nossa, eu vou botar fogo no caso maior mesmo. Após o bem, parar de falar disso, senão vou ser processado. Após o bem, direito, obrigação ser integrado ao patrimônio, não poderá ter seu valor alterado, admitindo somente a possibilidade de decomposição em elementos, ou seja, mais de um bem, ou a sua agregação, parcial ou integral, a outros elementos patrimoniais. Comprei por um valor, não tem que ficar mudando o valor do bem. Nós estamos falando do Princípio do valor original, professor. Isso valor daí. original. Letra D. Letra D. As receitas e despesas, que a gente ainda vai falar, devem ser registradas no mesmo período em que forem geradas, independentemente de o pagamento ou recebimento ocorrer no mesmo período. Nós estamos falando do que, professor? Princípio da competência, né, professor? Letra Competência. E. Letra E. Deve ser adotado o mesmo valor para os elementos do ativo e o menor valor para os elementos do ativo e o maior valor para os elementos do passivo. Estamos falando da prudência, não é isso? Exatamente. Letra F. Letra Ok? Gente, princípios é para proteger a empresa, o cidadão. Então é isso, os princípios. Tem alguma coisa a mais no livro, faça uma leitura, mande dúvidas, que a gente consegue acabar protegendo a empresa. Quando a gente fala dos princípios, a gente está protegendo a empresa, ok? Tem um para pensar na cama, né? Para reflexão, né? Para não dizer que não vai pensar, vai ficar sem pensar em contabilidade durante a semana, além do exercício. Na aula de hoje, fizemos uma atividade que nos permite visualizar as demonstrações contábeis a cada operação. Este processo é chamado de balanços sucessivos. É um processo pedagógico. Permite uma compreensão do comportamento do patrimônio após cada operação. Correto? Então, assim, cada operação a gente fazia um balanço para pensar. E aí, nas empresas modernas hoje, dá para fazer um balanço para cada operação que ela fizer? Pense, converse com seus colegas, converse com os contadores amigos, que você vai ter essa resposta. Professor Ismael. Professor, então, para nós finalizarmos a nossa teleaula, né, professor, nós temos aí atividade à distância, atividade de curta duração, que é sobre as principais operações e seus reflexos no balanço patrimonial. Mais um professor sinalizou aqui que a atividade está divergente. Nós verificaremos isso, tá certo? E, se possível, mudaremos a atividade. Mas, para mim, aparece aqui como a atividade que foi passada hoje na teleaula. Então, gostaria de me despedir de vocês, dizer que foi uma excelente aula, nós gostamos muito da participação e desejo para vocês uma boa noite e as considerações do professor. Então, boa noite a todos, desenvolva as atividades, dúvidas, tenha os tutores, tenha uma semana abençoada e que semana que vem, na quarta-feira, a gente se encontra de novo. Boa noite e até a semana que vem.